Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal mais uma vez, aqui dentro do quadro Estudando Juntos, onde estamos aqui dentro ainda do primeiro trimestre, onde o tema central, onde aqui no tema central estamos onde o tema central se trata aqui a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio à perseguição. A lição dessa oportunidade em que onde estaremos, é a lição número 6. Estaremos conhecendo aí o conteúdo, né? Da lição número 6, que tem como título, deixa eu só abrir aqui, né? Uma igreja não conivente com a mentira. Uma igreja não conivente com a mentira. Para tanto, agora vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. E já queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Enquanto aqui estamos, carecemos da tua direção, da tua bênção, da iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos conhecer e compreender cada vez mais a tua palavra e a tua graça, para que por ela, Senhor, venhamos a viver. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, nos priva, Senhor, nos guarda de sermos coniventes com a mentira e com tudo quanto não condiz àqueles que pertencem, Senhor, a Ti, a Teu povo, a Tua igreja. Faz isso, Pai, nos ajuda durante todo esse período aqui, que estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição dominical, classe dos adultos. Faz isso, Senhor, que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto áureo diz: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Toda forma de engano, a mentira é pecado. Como toda forma de engano, a mentira, ela é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Leitura bíblica em classe, capítulo 5, versículo 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Deixa eu só confirmar aqui. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder. Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos
os que isto ouviram. E levantou-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, disse-me, vendeste-me, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós os concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que lhe sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-no morta e a sepultaram junto de seu marido. Aqui estamos, amados e queridos, diante do princípio da igreja. Estamos diante do princípio da igreja. E a igreja não poderia jamais ter como alicerce, no que diz respeito à sua vida diária, ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento e ao seu testemunho, a questão da dissimulação, a questão da mentira. Porque tudo isso são um leque, né, que estão dentro do corpo do que se diz, do que chamamos a mentira. Eles combinaram entre eles. Ananias foi até a igreja, né, até a sua congregação ali, para ofertar, porque o princípio da igreja cristã, ela se deu pela disposição de um coração disposto e alegre a ofertar. Esse foi o princípio também ali, né, o fundamento em que a igreja se iniciou, onde todos tinham tudo em comum, vendiam as propriedades, ou seja, aquilo que eles tinham, né, de sobra, né, ou dentro ou a mais, né, de sobra que eu digo, em prosperidade, eles vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. É importante aqui entendermos que a expressão vendiam as suas propriedades não estava falando aqui que eles deixavam de ter a sua casa, de ter o seu lar, mas por sua prosperidade, possuir algumas herdades, eles vendiam alguma delas e depositavam aos pés dos apóstolos, né, todos aqueles que assim tinham essa condição, para que através ali daquele valor, daquela oferta, os próprios apóstolos, que eram os primeiros líderes daquela igreja, e frente à questão da diversidade dos que participavam da igreja, nem todos eram prósperos. Entendemos claramente pelo texto isso. Porque enquanto eram prósperos e até mesmo tinham a condição de tomar uma das suas propriedades, seus bens, vender e pôr dinheiro aos pés dos apóstolos para que ele viesse a socorrer, né, a todos aqueles de acordo com a sua necessidade, já não mostra também não só a diversidade do corpo da igreja no seu início, como também a questão da diversidade da condição de quem cada um tinha. Aqui nós ainda não estamos dentro do calor da perseguição. Estamos dentro da prosperidade, do crescimento da igreja, onde tanto pobres como ricos, independente da etnia, condição social, condição intelectual, enfim, política, eram convidados pela pregação do evangelho ao arrependimento e abraçar a fé em Jesus Cristo, cujo ato tornavam todos um só corpo, que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diante disso, a igreja não poderia, isso tudo teria que ser como Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 8 e 9.
teria que ser segundo a sua prosperidade e segundo a disposição do coração com alegria. E não em se passar por alguém que na verdade ainda não era. Ananias estava ali passando por alguém, né, por um cristão, né, piedoso, temente a Deus e que carregava consigo uma empatia, né, por aqueles que faziam parte da sua igreja, né, que tinham aquela necessidade. Então, logo diante disso, nós observamos que eles estavam passando uma imagem errada, estavam sendo hipócritas dentro do mato ali, né, que já era prática comum ao que eles testemunhavam ao ver aquele levita também abrir mão, sim, o levita sim, abrir mão da propriedade que ele tinha e depositou aos pés dos apóstolos. Então esse prefácio dentro aqui da lição da leitura bíblica é importante. Só isso aqui nós já entendemos que a igreja ela teve a sua esfera, né, no que diz respeito a seus recursos. Aquilo que ia ter o sustentáculo, tanto no que diz do corpo físico, a pessoas, do que também até mesmo na questão, né, que viesse a dizer respeito à questão material da igreja. Isso se alcançaria, né, suprir essa condição através da voluntariedade e da oferta. Já não foi igual o tempo da antiga aliança, que dentro do estabelecimento de um povo escolhido, que foi Israel, e dentro ali da questão do tabernáculo, se houve a necessidade de homologar, né, a homologação dada por Deus a Moisés, a estabelecer ali o critério dos 10% para um fim comum. Aqueles que não tinham parte na herança das conquistas de Israel, de território, como também era destinado aos órfãos, às viúvas e aquele que pudesse bater na perna. Então ali foi estabelecido o dízimo, né, que foi homologado pela lei de Moisés, dentro desse período dispensacional da lei. Porém, já no tempo da graça, na dispensação da graça, já se criou ou se iniciou esse fundamento através da questão do ato de ofertar. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Seguindo, introdução. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. A primeira razão e a primeira condição para isso entendemos, amados e queridos, vamos ler aqui novamente, um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, pai da mentira. Nesta lição aprenderemos, é o propósito, né? Que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Então, logo, uma das razões que isso já se torna possível é se nós não houver uma sincera conversão. Se nós estarmos no culto, se nós formos participante assíduo das atividades até mesmo da nossa congregação, do nosso ministério ali, em que servimos ao Senhor, e temos uma vida
aos mods, né, aos layouts da velha vida que andávamos no pecado, estamos servindo ao diabo. O próprio apóstolo João, ele já deixa essa pergunta de confronto, né? Já deixa essa realidade, ele já deixa de confronto essa realidade. Porque aquele que vive uma vida de pecado, ele, se ele tem como a sua paternidade como pai o diabo. Então, essa é a primeira razão. Então, isso é possível, primeiro aspecto, dentro, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, irmão, dentro de uma de uma falta de sinceridade, de uma sincera conversão, ou seja, um sincero arrependimento. E a segunda possibilidade é essa que estaremos tratando na lição. Ananias e Safira eram crentes, né, congregavam ali e foram levados por uma falta de vigilância e apego ao materialismo ali, né, a reter parte do valor daquela idade em que eles iam dar e diante dos apóstolos estavam entregando aquele valor como algo pleno, né? Estabelecendo que o valor que teriam vendido aquela propriedade. Eles poderiam vender o que eles venderam, a propriedade que venderam, eles podiam, de coração alegre e disposto, dar parte daquele valor como oferta aos pés dos apóstolos. Normal. A questão toda e o que a Bíblia, o que custou, né, o dizimar dos dois como juízo por conta do princípio da igreja, e estava indo de confronto, como diz aqui o texto, a manchar a santidade dessa instituição que não é humana, mas divina, que a igreja é que sofreu o dano daquela atitude. Então eles poderiam dar parte da oferta, da venda daquela herança, daquele valor, apenas como oferta, sem sendo sincero. O que eles fizeram é tentar dissimular ali diante da igreja, e esse exemplo ficou dentro do relato bíblico justamente para que nós entendamos que o Senhor não será conivente. Deus não é conivente com a mentira. A mentira faz parte do pai da mentira, que é o diabo. Então, se nós formos olhar por essa ótica bíblica, ela é muito séria. Aí você pode dizer, mas hoje nós não vemos acontecer isso. E quem disse isso para você? Quem disse que há muitos que, quem sabe, já estão mortos espiritualmente? Estão no corpo da igreja, vivendo sobre um campo de falsidade, de hipocrisia e de mentira, e estão enganando a muitos, e permanecem ali em comunhão, louvando, adorando a Deus, até imbuído de alguma delegação dentro do ministério pelo pastor. Porém, sim, não estão mortos espiritualmente, estão, como se diz, alienados de Deus. Deus não tem pacto. Uma prova disso é quando o próprio Senhor Jesus relatou, né? Disse que naquele dia muitos chegarão a ele, mas não fizemos isso. Apartai-vos de mim, disse Jesus, o Senhor Jesus. Vós que praticais a iniquidade. Então, precisamos tomar cuidado, já que aqui diz a lição que foi uma questão de falta de vigilância, né? Entendemos que é uma das razões, porque nós agimos, confessamos como que somos crentes e agimos em deconformidade desta confissão, pode ser também o fato de que você, na verdade, nunca se converteu. Na verdade, nunca você se arrependeu. Teus atos, com certeza, serão ali atos que estarão aliados à própria inclinação da carne, né, ao pecado, que é comum àqueles que ainda não foram libertos pelo Filho de Deus, pelo Senhor Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro, negociando valores do reino. Lucro, aqui, é claro, diante desse contexto, ele diz respeito à questão
do estreitamento, né? dos, dos holofortes da igreja e principalmente da liderança. Precisamos cooperar, contribuir em todo sentido, em todas as áreas, mas sempre tendo como alvo agradar unicamente a Deus. Se nós fizermos isso com o sentido e a motivação errada, né, de agradar quem quer que seja dentro da igreja, a exemplo da liderança do seu pastor, do meu pastor, essa oferta ela será de nenhuma valia. Esse sacrifício será em vão diante do Senhor, que conhece o nosso assentar e também o nosso levantar. Como crente, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Não que Deus estivesse fora, né, do dia a dia do caminhar do povo de Israel na antiga aliança. Não que Deus estivesse ausente, porque na lei, para se consumar uma falta, um crime, um pecado, precisaria de duas em diante testemunha. Porém, observe que no tempo da graça, essa esfera já é diferente, porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher e em seu coração, né, criar um sentido de lascívia, de adultério, de pensamentos que não convém, referente àquela pessoa, àquela mulher, estaria já em adultérios. Não precisaria o contato, não precisaria o ato consumado, o próprio sentimento já colocaria dentro dessa situação. Então, a igreja está sob a regência de Deus, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu edificaria minha igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E o primeiro exemplo já é que a mentira não prevaleceria diante da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso, nós vemos essa realidade também no Velho Testamento. Quando nós lemos Salmo 1 no versículo 5, se eu não estiver equivocado. Ó, exatamente, ó. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores, observe bem a parte B, na congregação do justo. Primeiro ponto, o diabo, o pai da mentira. É da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Isso nos fala sobre os nossos sentimentos, aquilo que eu estou sentindo. E nós, como Igreja do Senhor, amados e queridos irmãos, não somos guiados pelo que sentimos. Somos guiados pelo agir de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Porque esse sentimento, se ele estiver fora da santidade nos apresentada pela Escritura, frente àquele ato, nós poderemos estar tendo uma ação diabólica em nossas vidas. E daremos vazão a ela se nós não estivermos atentos e vigilantes aos nossos sentimentos. Né? Foi como Pedro disse aqui para Ananias. Né? Então, isso já não traz esse cuidado, né? Que nem tudo que sentimos é de Deus. Né? Observamos no Antigo Testamento que o próprio profeta, que me fugiu o nome agora, de Davi, quando foi profetizar para ele, quando Davi procurou ele com a intenção de construir um templo, ele falou para Davi que a ideia dele era boa e que ele poderia prosseguir no projeto. Porém, quando ele saiu, Deus falou com ele: volta lá, e diz que ele não pode fazer isso por conta da questão dele estar com a sua mão
cheia de sangue, né? Porque Davi ganhava muitas batalhas, muitos foram mortos pela sua própria mão. E logo ele não poderia ali ser aquele que fosse o construtor ali do templo, do primeiro templo. Então logo, o sentimento de Davi era bom, porém a condição que ele se encontrava, ainda que não fosse por uma influência diabólica, estava relacionada à santidade e não estava dentro dos conformes, por isso que Deus deixou para ele que o filho dele construiria esse templo. Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é pai de mentira. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu este espírito de engano quando enfrentou Elimas, um mágico. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. O que me chamou a atenção aqui, que me veio em mente, amados, é os enganos, os modismos, as inovações que nós vemos acontecer constantemente em nossos tempos. Nós temos que tomar cuidado, porque esses enganos, ele pode ter a sua origem em Satanás. Observe bem a seriedade desta lição. Pode ter a sua origem em Satanás. Modismos que fraudam as escrituras, modismos que afrontam as escrituras, motivos que descredibilizam e desprezam e desdenham as escrituras, principalmente no que diz respeito à santidade da igreja e a verdade da sua palavra, como tratamos na segunda lição a respeito da fidelidade da igreja com respeito à palavra de Deus, terceira lição, né? Então, logo, precisamos entender que muitos modismos que tem na igreja pode ter a sua fonte no Satanás. E está aí em vigência. E quem sabe a ministério A ou B já abraçou esse modismo e a igreja está ali. Em vez de estar servindo a Deus, está servindo ao Satanás, né? Usando o nome de Deus, mas enganando o seu próprio coração. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. Pela iluminação de Deus e direção do Senhor, né? O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Segundo o subponto, a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou, nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira dos seus ardis. A escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardir do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. Tornar até mesmo aquilo que seria louvável, né, em um pecado, né? É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesma pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecado. Não subestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoar e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto que ele tem sido derrotado na cruz, por outro lado não podemos subestimá-lo, superestimar. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A expressão grega, astutas ciladas, traduz o termo grego metoneias, de onde procede nosso termo português, método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os que estão vigiemos. Amados, o que me veio em mente agora ao ler esse subponto, e eu tenho que falar aqui, temos que meditar e refletir aqui, é a questão de fazer uso das línguas dentro da igreja.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor tenha misericórdia daqueles que têm feito, agido dessa maneira, dentro do momento e de um tempo que não tem sido a ação do Espírito Santo na sua vida ali naquele momento. Mas apenas uma expressão de línguas estranhas, buscando passar uma imagem espiritual para a igreja, dentro de uma pregação ou qualquer outra ocasião. Esse irmão, essa irmã, estar agindo em conformidade à mesma situação de Ananias e Safira. Enquanto ele buscava lucro, o holoforte, diante daquela atitude, sob um aspecto de engano, o mesmo é aqueles que falam ali 3, 4 palavras em língua estranha, que se decorou, pelo qual, quando ele passou a usá-la, e usa indiscriminadamente diante do momento de uma oportunidade, ou em meio à igreja, para que a igreja, e passando-se por alguém, que Deus está ali agindo, alegrando aquele irmão, aquela irmã, ou buscando passar por espiritual. Que você, meu amado e querido irmão, irmã, que nós possamos considerar isso. Porque isso não é só um ato de meninice, como Paulo nos orienta na primeira carta dele aos Coríntios, do apóstolo a Coríntios, como também podemos estar dentro dos viés deste engano. Se passar por alguém que não é. Demonstrar uma ação, uma ação de Deus, demonstrar que está ali havendo uma ação de Deus quando não está. Porque, como Paulo diz, aqui eu abro parente e logo mais fecho, ao citar esse termo bíblico de Paulo, que aquele que fala em línguas fala com Deus em mistério e não entende. E quando a igreja também ouve e não entende, já não pode nem dar ação de graça, e aquele dom não acrescenta absolutamente nada, nem a igreja, nem mesmo aquela própria, o irmão, quando principalmente sob os viés do engano. Segundo ponto, o cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. O fato fica evidente em Atos 5:1, 11. Tanto Ananias quanto sua mulher, Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Ainda que estamos dentro aqui de um período em cujo abismo cultural nos é conhecido, em que o marido tinha ali uma autonomia em meio ao lar, era ele, né, tanto aquele servo que prendeu Paulo e Silas, diz a Bíblia que quando ele foi salvo ao ouvir ali a palavra de Paulo, diz a Bíblia que seria salvo se ele cresce, ele e a sua casa. Por quê? Porque naquela época a cultura, o ditame, a autonomia plena ali, era que o marido ele era aquele que falava algo e a mulher e os filhos seguiam, como a mulher dele seguia juntamente com Ananias, né, a questão da fé cristã. E ela foi dentro desse princípio cultural, mas ela poderia, se tratando de uma mentira, né, se ela fosse, porque esse grau existe de espiritualidade dentro de uma família, ela poderia se mostrar mais espiritual e atenta, mas ela acabou sendo seduzida de igual modo, né, pelo marido, e as razões, com certeza, reais, só Deus o sabe, porém, o Senhor revela que ele não se agradou daquela situação e do motivo reais porque fizeram ou foi a motivação para isso. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido, a agir da forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Isto é,
não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos, mais à frente, ele não poderia culpar ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Observe que esse ato, essa mentira, né, teve o seu princípio na criação, ali no jardim do Éden, que colocou toda uma humanidade sobre um aspecto de condenação eterna. Então, o grau do pecado, independente se é a mentira ou qualquer aspecto relacionado à luz da Escritura, que é pecado, ele é incomensurável, né, a questão da culpa, né, a questão do seu dano, né, da sua gravidade. Segundo o subponto, atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obter, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido. Também que eu estava até esquecendo aqui, né? Pelo que eles retiveram, né? E supostamente doado. Mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir. Não somente os apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro, custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Vigiemos. Terceiro ponto, a igreja que repele a mentira. Uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxe um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto é sentido de reverência e respeito, como em Atos 2,43 e outras passagens neotestamentárias. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado, olha só, na primeira igreja, como foi comentado no início, e sem dúvida causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar que não seria a igreja de Deus. Ninguém que considera a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus na forma que acha mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Pode ter certeza que, mais cedo ou mais tarde, né, esse efeito, essa consequência, ela há de acontecer, porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Gálatas, garante isso, quando ele diz: Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem plantar, isso certamente ele há de colher. Uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais, que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual, e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. É como a questão
da invasão a Jericó. Deus disse que aquele despojo seria anátema, seria maldito e que Israel não deveria nem sequer tocá-lo naqueles despojos. E que aconteceu, o que nos diz as Escrituras, que ali Acã, né, cresceu o olho na capa babilônica, em alguns utensílios de prata e de ouro, envolveu sob aquela capa e escondeu debaixo da tenda. Porém, Deus viu. E Deus revelou através daquele texto contexto, pela chamada de tribo por tribo, integrante daquela tribo por integrante, e quando chegou a vez de Acã, se revelou que foi ele que tinha escondido aquela situação. Então, desde o Antigo Testamento, já vemos que Deus não compactua com erro. E assim como Deus queria deixar bem claro que somente em santidade é que o agir de Deus e a operacionalidade da igreja terá o seu fluxo como convém, como Deus quer agir e espera que nós venhamos a entender isso. Então, aquele fato que ocorreu em Jericó fez com que ele não tivesse qualquer progresso na próxima investida militar, diante de uma terra que foi prometida por Deus, diante de uma bênção que já era parte e já podia tomar posse Israel. Porém, não puderam tomar posse por quê? Foram impedidos de tomar aquela terra, vencer aquelas nações, por quê? Porque o pecado estava ainda vigente e escondido em meio à nação de Israel. Observe a conexão entre o novo e o velho, deixando claro e evidente, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e o permanecerá para sempre. E assim, logo, não seria diferente nem com a igreja, em nenhum tempo em que houver a existência humana. E Deus, Ele sempre estará cobrando, né, esta sinceridade de coração e a questão de praticarmos sempre a verdade. Seguir a verdade, diz, e a santificação, né? É possível que um crente pecar, conclusão, é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativa plausível para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente, aquele que estava com a sua madrasta. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerce seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. E vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa presença, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez. Pedimos perdão aos nossos pecados, queremos te agradecer, ó Pai, por esse tão rico conteúdo, que se torna um alerta para cada um de nós. Nos ajuda, Pai, nos santifica, nos guarda do engano, do pecado, das astutas ciladas do diabo e da tentação. E nos santifica os corpo, alma e espírito, Pai, que seja como o Senhor já tem revelado o que nós somos, a coluna da verdade, e possamos, Senhor, vivê-la como convém. Nos guia, nos faz, Senhor Jesus, andar pelo caminho da verdade. Pois esta é a promessa do Senhor, que o Espírito Santo que está em nós, ele nos guiaria em toda a verdade. Que assim seja e que o teu nome, Pai, seja glorificado
em nossas vidas. Que nós possamos considerar a cada atitude, a cada decisão em que venhamos a tomá-la. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos, te damos e te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.